Olá pessoal, tudo jóia? Vamos lá para mais uma videoaula, né? Continuando o capítulo 4. Vamos entrar agora em momento de um binário. Então, antes de entrar em o que é um momento de um binário, a gente tem que definir que é binário, né? O binário é definido como sendo duas forças paralelas. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho duas forças paralelas, né? Com a mesma intensidade, mas direções opostas. Então, eu tenho um plano, que no caso é o plano do slide ou o plano da folha, duas forças paralelas, distantes, perpendicular de uma distância d, né? Essas duas forças têm a mesma intensidade, mas sentidos opostos. Então, enquanto uma é F, a outra é menos F. E aqui eu tenho um binário. E se eu for fazer somatório de forças desse sistema, forças nesse plano, eu vou ter o quê? O somatório de forças é igual a zero. Por quê? Porque ela tem a mesma intensidade, mas sentidos opostos. Então, a força resultante nesse caso aqui é zero. Se é zero, então o que gera? O que essas duas forças binárias geram? Elas geram o chamado de momento de um binário. Então, quando eu tenho um binário, ou seja, duas forças paralelas de mesma intensidade, mas sentidos opostos, eu tenho a formação de um momento que é chamado de momento de binário. É o mesmo que acontece no volante de um carro. Quando você está dirigindo, você proporciona duas forças, uma com a mão direita, outra com a mão esquerda. Uma com a mão esquerda, outra com a mão direita. A mão esquerda, normalmente, se você for virar para a direita, né, você vai fazer uma força para cima e a mão direita para baixo, fazendo forças opostas, gerando um momento. Vou virar para a esquerda, a mão esquerda faz uma força no sentido para baixo, a mão direita uma força para cima, eu giro o volante. Ok? Momento binário. Ele é definido, ele é calculado, né, na forma escalar como sendo a força vezes a distância d, certo? Então, esse momento binário é a força vezes a distância d na forma escalar, tá? Na forma vetorial, como que eu determino esse momento, né? Momento, o que é o momento, primeiramente? Momento, na forma vetorial, é o produto vetorial entre o vetor posição e o vetor força, beleza? Eu tenho duas forças paralelas e de mesma intensidade, mas sentidos opostos. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenha a origem nesse ponto aqui, tá? Tenho o vetor posição RA, que é o vetor reposição referente à força menos F. E aqui eu tenho o vetor posição RB, que é referente à posição em relação ao vetor força F, né? Eu faço o produto vetorial entre esse vetor RA e o vetor F, eu vou ter o momento devido à força F no ponto O. Se eu faço o produto vetorial de RB com F, eu vou ter o momento devido à força F em relação a O, certo? O momento resultante é a soma dos dois momentos, é isso? Então, o momento resultante M é a soma dos dois momentos. O momento em relação à força F e o momento em relação à força menos F. Beleza? E aí a gente pode utilizar a distributiva, né? No produto vetorial. Então eu tenho que o produto vetorial entre a diferença entre o vetor RB e RA com F, né? Se eu fizer isso, eu vou gerar o momento de binário, certo? Professor, como é que eu sei que essa diferença de vetores posições vai me dar o vetor R? Nada mais é que a distância entre as duas forças. Como é que eu sei disso? Vamos lá. Aqui eu tenho o vetor RB. Qual que seria o vetor menos RA? Seria um vetor de sentido contrário, certo? Quando eu faço a soma vetorial do vetor menos RA com RB, eu tenho um vetor R, né? Então, portanto, o momento binário
ele é definido vetorialmente como sendo o produto vetorial entre o vetor posição R e o vetor força F. O que é esse vetor posição R? É um vetor definido pelas linhas de ações da força menos F e da força F, ou nada mais, nada menos que a distância entre os dois binários, entre as duas forças, certo? É essa distância aqui, ok? Então, como já foi dito, o momento binário na forma escalar é definido como sendo a força vezes a distância d, que distância que é essa? A distância entre as duas forças, tá? Se no caso, nesse exemplo, no exemplo, eu tenho uma força nesse plano, ou seja, eu tenho um binário nesse plano, o momento ele está subindo, certo? Porque eu vou usar sempre a regra da mão direita para definir um momento binário. Então, meus dedos apontam pela força menos F, girei no sentido da força F e vou definir a direção e o sentido do momento binário, ok? Como já foi dito, como já foi dito, na forma vetorial, o momento é definido como sendo o produto vetorial entre o vetor posição R e o vetor força F. Se eu tenho se dois binários produzem um momento com a mesma intensidade e direção, eu tenho momentos binários equivalentes, tá ok? Então, o que isso está dizendo? Dois binários diferentes, mas que geram o mesmo momento. Então, o que é isso? Peguei no volante na parte externa do volante, peguei no volante na parte interna do volante, certo? Realizo forças diferentes para obter o mesmo momento? Posso realizar forças diferentes para obter o mesmo momento. E esses dois momentos a gente chama de momentos binários equivalentes. Então, por exemplo, segurei na parte externa do volante, né? Fiz uma força de 10 newtons subindo e 10 newtons descendo, né? Gerei um momento de 10, ou seja, a distância entre os braços é 1, certo? Entre as forças é 1. Gerei um momento de 10, beleza? Diminuir o braço. O meu braço agora é meio, ou seja, metade. Para eu obter o mesmo momento, o que eu tenho que fazer com a força? Aumentar. De quanto? O dobro. Se eu tinha 10 de K, eu vou ter 20 de K. Para ter o mesmo momento de 10. Porque você vai ter 20 vezes 0,5. Então, para eu ter o mesmo momento, né, eu tenho que aumentar a força. E aí esse momento, segurando na parte externa, segurando na parte interna, esses momentos binários são equivalentes porque eles têm a mesma intensidade e direção. Ou seja, esse momento binário fez o giro do volante, anti-horário, o horário. Tá? Os momentos binários são vetores, né? E sua resultante pode ser determinada pela adição vetorial. Então, o momento binário resultante ele pode ser determinado pela somatória dos produtos vetoriais dos momentos binários e de cada uma das forças. Então, vamos supor que eu tenho num plano do slide 3 forças, F1, F2 e F3. E cada uma das forças tem seu binário. Então, ou seja, essas três forças, ela vai ter uma força F1, F2 menos F2, F3 menos F3, ou seja, gerando três binários diferentes, certo? Qual que é o momento resultante desses três binários? Ou seja, eu faço a somatória dos produtos vetoriais entre esses três binários, certo? E aí eu tenho o momento resultante. Aqui é um exemplo de como determinar um momento binário resultante, tá? Lembrando, vou informar para vocês, o momento binário, ele é um momento livre, certo? Se ele é um momento livre, não importa o ponto onde você estiver trabalhando no plano onde estão os binários, o momento vai ser o mesmo,
ok? Então não importa a posição onde você está colocando o momento binário, se é aqui, se é aqui, se é aqui, se é aqui. Esse binário vai ser o mesmo, não vai mudar em relação ao ponto, tá? Como não era anteriormente, né? A gente calculava o momento em relação sempre a um ponto qualquer do espaço. E esse momento sempre mudava. Mas já o binário não. O momento binário ele é livre. Você pode colocar ele em qualquer posição que vai ser sempre o mesmo. Então, por exemplo, aqui, certo? Aqui a gente tem um momento binário M2 e aqui um momento binário M1, certo? Quer saber o momento binário resultante? Encontre os dois pontos onde estão ocorrendo os momentos. Então, se aqui era o momento M2, joga ele lá para frente, joga o momento lá para trás, quer dizer, joga o momento binário M1 lá para trás, eu tenho um ponto de encontro entre os dois momentos binários, momento M2 e M1. E aqui a somatória desses dois vetores vai me dar um momento resultante, tá? Momento resultante. Então, como foi dito, o momento binário é livre, é um momento livre, tá? Não esqueçam disso. Simplificação de sistema de forças. Então, se eu tenho um sistema de forças qualquer, em um plano ou em 3 dimensões, ele pode ser reduzido? Pode ser reduzido a uma força resultante e um momento resultante, certo? Então, se um sistema é equivalente, se os efeitos externos que ele produz sobre um corpo são iguais ao causados pelo sistema de forças e momentos binários originais. Ou seja, o que ele está falando? Eu tenho um plano, e nesse plano eu tenho várias forças, certo? E vários binários, beleza? Se eu quero um sistema equivalente, eu vou ter nesse sistema equivalente uma força resultante e, além disso, um momento resultante. Se esse sistema equivalente obter os mesmos efeitos externos do sistema original, eles se equivalem, certo? Então, se esse sistema obter os mesmos efeitos externos desse sistema original, eles equivalem. O que quer dizer isso? Por exemplo, se esse sistema original de força, sistema de forças binárias originais, gerou, por exemplo, apenas o giro anti-horário desse corpo rígido, certo? Esse sistema aqui de uma força em um momento tem que acontecer a mesma coisa. Um giro anti-horário, horário desse meu corpo rígido, tá? Um sistema de várias forças em momento binário agindo sobre um corpo pode ser reduzido a uma única força resultante, que é o que foi dito, certo? Única força resultante atingindo na origem e um momento binário resultante também nesse ponto. Lembrando que o momento binário ele é livre, então ele pode ficar na origem, tá? Não necessariamente ele está na origem, ele pode ter em outro ponto qualquer, tá? Ele é livre, você pode colocar o momento binário onde quiser, ok? Obedecendo a intensidade, a direção e sentido, certo? Você não pode colocar o momento binário em sentido oposto, tá? Estou falando em relação ao ponto, ok? Podemos também generalizar o método anterior de reduzir um sistema de força, onde eu vou ter que a força resultante é o somatório das forças e o momento resultante no ponto O é o somatório dos momentos devido às forças e o somatório dos momentos binários, tá? Então, aqui eu tenho o somatório de momentos binários, aqui o somatório de momentos devido às forças que estão naquele sistema. Se o sistema está num plano XY, ou seja, se tem um sistema de forças coplanares no plano XY, a força resultante na direção X vai ser a somatória das forças na direção X, a força resultante na direção Y vai ser a somatória das forças na direção Y, e o momento resultante é a somatória dos momentos binários mais a somatória dos momentos devido a forças Fx e força Fy, ok? O sistema de forças pode ser reduzido ainda mais para uma única força resultante equivalente, desde que as linhas de ação de Fr e o momento resultante sejam perpendiculares entre si, ok?
Simplificações adicionais. O que é um sistema de forças concorrentes, né? Imagine nesse exemplo aqui, eu tenho 4 forças, F1, F2, F3 e F4. Se essas 4 forças concorrem a um único ponto, eu tenho forças concorrentes, certo? Essas forças concorrentes não geram um momento, por quê? Elas estão concorrendo a um único ponto, certo? Quando eu tenho forças concorrentes, eu tenho geração de momento? Não tem geração de momento. Eu vou ter apenas uma força resultante, que é a somatória das 3 forças, F1, F2, F3 e F4. É o que está dito aqui, certo? Então, quando eu tenho forças concorrentes, eu não tenho geração de momento, certo? Eu tenho só a somatória das forças, que é a força resultante, ok? Num sistema de forças coplanares já é diferente. Por exemplo, eu tenho um sistema de forças coplanares que não são concorrentes, certo? Ou seja, se não concorrem a um único ponto. Então, por exemplo, F1 está concorrendo em relação a F2, ou seja, eles estão concorrendo no mesmo ponto? Não, né? F3 está concorrendo ao mesmo ponto de F1? Não. F4 também não. Então, se essas 4 forças não estão concorrendo, então essas 4 forças elas estão em planos complanares e elas podem gerar uma força resultante e, além disso, pode gerar um momento resultante, certo? Então, aqui é a simplificação desse sistema de forças onde eu tenho 4 forças complanares, tá? Onde eu vou ter uma força resultante e um momento resultante. Okay? Então, essa aqui é a simplificação desse sistema de forças coplanares. Okay? Lembrando que o momento resultante dessas forças ele é perpendicular ao plano formado pelas forças. Então, se eu tenho forças no plano do slide ou no plano da folha, certo? O momento resultante a partir da regra da mão direita ela vai estar saindo do plano, ou saindo do slide, ou saindo da folha, ok? Além disso, eu posso reduzir essa força esse momento a uma única força deslocada da origem, certo? Então, por exemplo, eu tenho um momento resultante, que é esse aqui, né? Eu não quero simbolizar como MR dessa forma. Eu quero simbolizar dessa forma, ou seja, a força resultante ela está deslocada do ponto O, da origem, né? De quanto? De uma distância D, e essa distância D é definida pelo momento resultante, né? Então, esse momento resultante MRO, ele é igual à força FR vezes essa distância D, e essa distância D ela é calculada a partir desse momento resultante. Então, D é o momento resultante da força resultante. E aí eu tenho essa segunda definição, simplificação desse mesmo sistema de forças coplanares com 4 forças, certo? Além disso, eu tenho uma outra simplificação, que é a simplificação do sistema de forças paralelas. Então, por exemplo, eu tenho esse corpo rígido, que é uma placa plana, certo? E nessa placa plana são aplicadas 3 forças. Força F1, F2 e F3, certo? Essas 3 forças são paralelas, certo? E estão também paralelas ao eixo Z. Então, portanto, elas geram um momento em relação ao eixo Z? Não geram um momento em relação ao eixo Z. Mas pode gerar um momento em relação aos outros eixos? Pode sim. Então, por exemplo, se eu coloco o eixo X, eixo Y, essas forças podem gerar um momento em relação ao eixo X e Y definido nesse plano cartesiano aqui? Pode gerar um momento. De quanto, por exemplo? Momento devido à força F1 em relação ao eixo X seria quanto? Fx1 seria F1 vezes esse braço de momento, que é a distância 1, ou seja, a distância da força F1 até o eixo X, certo? A distância perpendicular, tá ok? Logo, esse sistema de forças paralelas também pode ser reduzido a uma força resultante
FE e um momento resultante MRO. Esse momento resultante ele está na direção de Z? Não, porque essas forças estão paralelas a Z. Eu não vou ter momento em relação ao eixo Z. Não vou ter momento em relação ao eixo Z. Vou ter momento em relação ao eixo X, que é ilustrado como o eixo A, ou o eixo B. Ok? Então, posso ter momento resultante em relação a ou a B. Certo? Vai depender de como estão as forças F1, F2 e F3. Ok? Além disso, eu posso simplificar essa força deslocando a força resultante em relação ao ponto O e colocar ele lá aqui no ponto B. E aí eu tenho que o momento resultante, né, em relação ao eixo A, por exemplo, onde eu será na regra da mão direita, né, vou ter um momento resultante na direção positiva do eixo A. E esse momento resultante ele é definido a partir dessa distância D, ok? E como que eu acho essa distância D? Da mesma forma como foi dito anteriormente. Momento é igual à força resultante vezes a distância D. A partir desse momento resultante definido aqui, calculado pelas forças F1, F2 e F3, eu consigo determinar essa distância D. Ok? Lembrando, pessoal, além disso, eu tenho, por exemplo, sistema de forças tridimensionais, por exemplo, onde eu tenho, além de forças no no sistema tridimensional, eu tenho momentos binários. Então, por exemplo, eu tenho, vamos nesse caso aqui, eu tenho uma força resultante e eu tenho um momento binário resultante, que pode ser decomposto na vertical em Z e no eixo A, certo? Então eu decompus esse momento resultante binário em O em duas componentes, a MRZ e a MA, certo? Beleza? Lembrando que o momento binário ele é livre, então eu posso deslocar os momentos, certo? Então imagina que eu desloquei a força resultante para esse ponto P aqui, ó, um ponto P qualquer. Então aqui eu desloquei a força resultante. Com a força resultante eu desloquei também o momento. Qual momento? Momento MZ. O momento MZ é um momento binário, livre. Pode estar aqui o momento MZ. Além disso, esse momento A, ele está de quanto? Ele é quanto? Ele é FR vezes essa distância aqui D, certo? Então foi definido, foi simplificado de outra forma a força resultante e o momento de binário resultante. E aí quando eu tenho uma força resultante e um momento binário colineares na mesma direção, certo? Eu tenho um torsor ou um parafuso, também conhecido. É uma simplificação mais simples, quando eu tenho uma força resultante e um binário colinear, que é conhecido como torsor. Por exemplo, se eu tenho uma barra de aço, certo? E ela está fixa na parede. Eu tenho uma única força sendo aplicada e essa força ela causa um binário, eu estou torcendo essa barra, certo? Se eu estou torcendo, eu tenho um torsor, ou seja, essa barra se transforma como se fosse um parafuso. Ela está se torcendo, ok? Essa é a simplificação mais simples, também conhecida como torsor ou parafuso, ok? Então essa é a definição de momento binário, ok? Na próxima aula a gente vai falar de carregamento distribuído. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.